diácono que foi escolhido entre os 7. Ele também era evangelista e ele era pai de 4 donzelas profetisas. Então, às vezes eu falo alguma coisa e eu fico, se eu não sinto que estava certo, eu tenho que ir atrás. Né? Eu me lembro que eu falei com muita convicção, não é ele, mas é ele. Pesquisar, certo? E está em Atos 21. Atos 21, quando Lucas está descrevendo as viagens dele com Paulo e tudo, e quando Paulo volta para Cesareia, certo? A partir do verso 7, ele relata isso. E aí, quando ele fala sobre Filipe, eu me lembro que era esse mesmo Filipe, que estava lá naqueles atos milagrosos, né? Quanto a nós, concluindo a viagem de Tiro, chegamos a Ptolemaida, onde saudamos os irmãos, passando um dia com eles. No dia seguinte, nós partimos e fomos para Cesareia. E entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Tinha este 4 filhas donzelas que profetizavam. Certo? Então, só para consertar esse, tá bom? E aí, estudei mais, que é muito bom saber sobre a vida desse homem, né? Que eu já estava encantada em reler e ver o que Deus fez através da vida dele. No capítulo anterior, no capítulo 6, fala, né, sobre como Deus usou ele. E aí, eu começo falando sobre a presença do ministério profético para além do uso da palavra revelada de Deus no Novo Testamento, na Nova Aliança. Nós sempre devemos observar o profeta e a profecia. A Bíblia fala que a gente deve fazer isso. Mas nós não acreditamos que isso cessou. Tinha Ágabo, profeta, convertido, o Senhor Jesus Cristo, que profetizou que viria fome sobre o mundo, inclusive Jerusalém, né, naquela região. E foi quando a igreja se mobilizou para mandar comida, porque a fome chegou. E Ágabo profetizou isso, né? E aqui fala sobre essas moças que profetizavam. E a gente tem, então, outras pessoas, né, que Deus usou com revelação, falando o que ia acontecer, como ia acontecer, né? Então, a profecia está presente. Amém? Então, Deus ainda usa pessoas, Deus revela, e a prova é quando se cumpre. Né? É quando se cumpre. Então, senti vontade de falar isso para vocês agora no início. Nós vamos orar especificamente pela continuação e pedir que o Senhor nos ensine mais uma vez. Espírito Santo de Deus, obrigado por nos reunir em um só propósito. Obrigado por trazer esses irmãos. Obrigado, Senhor, pela gravação que também está equipando pessoas que não podem vir. Louvado seja o teu nome pelas vidas que se levantam para interceder. Nos mantém, Senhor, trabalha em nós para termos um espírito humilde, quebrantado, submisso, temente e pronto a aprender, Senhor, com a tua palavra, para que nós sejamos vasos úteis, ó Deus, nas tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Eu queria ver com vocês algumas orações da vida de Jesus, né? Os momentos que Jesus ora, por que ele ora, para a gente poder se espelhar um pouco nisso e observar também como a gente pode orar, onde, por quem a gente pode orar. E aí eu vou pedir que a gente tenha uma mobilização da leitura, que tem muitos textos, combinado? Então eu vou pedir desde Valéria, vou pedindo assim, os textos até, enquanto tiver
Mateus 26, 26 e 27. Irmão Gil. Oxe, quem é Giovana? Irmão Elton, leia Mateus 26, 36. Márcia vai ler Marcos 1, 35. Thalita, Marcos 6, 46. Irmã Fátima, Lucas 3, 21 e 22. Elisângela, Lucas 4, 42. Cláudia, Lucas 5, os versos 15 e 16. Irmã Luzinete, assim a Bíblia. Então, socorro. Eita, então. Jefferson, Quando eu chorar e fica embaçado, né? Jefferson lê Lucas 6, 12. Tá? E nós outros vamos ouvir. Leiam alto para ficar ali na gravação, tá bom? Valéria começa. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele, só. Catiúcia. Mateus 3 a 15. 19, 3 a 15. 19, 3 a 15. Depois trouxeram crianças a Jesus, para que lhes impusesse as mãos e orasse por elas. Mas os discípulos os repreendiam. Então disse Jesus: Deixem vir a mim as crianças e não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. Depois de lhes impor as mãos, partiu dali. Mateus 26, 26 e 27. E tomando o cálice e tendo dado graças, deu-lhes dizendo: Bebei dele todos. Eu 26, 36. Seguiu Jesus com seus discípulos e, chegando a um lugar chamado Getsêmani, disse: Assentai-vos por aqui, enquanto vou ali para orar. Marcos 1, 35, eu né? Marcelo leu agora, eita Jesus. Olha, pessoa. E levantando-se de manhã muito cedo, estando ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto, e ali orava. Marcos 6, 46. Tendo-a despedido, subiu ao monte para orar. Lucas 3, 21 e 22. Então, os que estiverem na Judeia, fujam para os montes. Os que estiverem no meio da cidade, Lucas 3, 21 e 22. 21 e 22. E aconteceu que, como todo o povo batizava, sendo batizados, também Jesus, orando, o céu se abriu. O Espírito Santo desceu sobre ele, com forma corpórea, como uma pomba, e ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és meu filho amado, tu és meu filho amado, em ti tenho comprazido. Me comprazi. Obrigada. Lucas 4, 42. E sendo já dia, saiu e foi para um lugar deserto, e a multidão o procurava, e chegou junto dele, e o detinham, para que não se assentasse com eles. Lucas 5. Todavia, as notícias a respeito dele se espalhavam ainda mais, de forma que as multidões vinham para ouvi-lo e para serem curadas de suas doenças. Mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Lucas 6, 12.
ausenta da multidão. Depois de multiplicar o pão, né, ele ora para multiplicar o pão e tudo mais, mas depois ele sai para orar sozinho, orar solitário, para um lugar solitário, certo? É muito importante que nós, filhos de Deus, imitemos Jesus em tudo e na oração. Nós não podemos ficar presos na multidão, nenhum milagre que a multidão recebe. O próprio Deus não ficou lá para dar satisfação, não ficou lá para ser glorificado, não ficou lá para ficar conversando. Não, ele fez a obra e voltou para o Pai. Então, nós precisamos também fazer isso. Né? Muitos correm esse risco, nós também corremos, mas a gente vê, né, desse movimento que acontece no Brasil e em outros lugares do mundo, que muitos estão ficando na multidão, se preocupando em responder à multidão, se preocupando em dar um feedback para a multidão, ou então de receber o feedback da multidão. Jesus não se preocupava com isso. O Senhor nos levanta para fazer a obra, mas é primordial que a gente tenha o nosso coração nele e que a gente tenha tempo para orar, sempre depois da multidão. Antes e depois. E no meio, porque nos outros textos aí, mas eu vou por parte. Mas é isso, depois de alimentar, né, depois de fazer aquele milagre de Jesus sair, a gente também tem que fazer isso. Sempre ter um momento de sair e ficar só com o Senhor. Entregar para Ele, receber dele. A gente não sabe qual o tipo de oração, mas Jesus está com o Senhor. Né? Jesus impôs a mão sobre as crianças. É interessante essa parte que está falando desse, que foi ontem, eu estava falando sempre assim, que é interessante que ele coloca esse desejo no nosso coração, da gente sair da multidão, de sentir a plenitude dele, de sentir somente ele. Até dentro de casa mesmo, porque às vezes a gente está só, mas tem a multidão dos nossos filhos e tudo. E aí eu teve antes de ontem eu falei que queria me silenciar, eu quero me silenciar, eu quero me seguir. E quando foi ontem que eu vim para o culto, aí tu canta aquele louvor, né? Tua voz. Aí eu quero significativamente assim, dando a confirmação que realmente é necessário esse tempo que a gente precisa. Porque a gente busca na igreja, a gente busca, né, o Senhor no altar, nos lugares, mas realmente essa presença real a gente sente quando está sozinho com Ele. Isso é maravilhoso. Preciso calar todas as vozes, né? Jesus orou pelas crianças, impôs a mão sobre as crianças. Uma coisa que eu percebo também, nós intercessores não podemos ter bloqueio, preconceito, nem descaso, nem insensibilidade, nem frieza com relação a crianças. O intercessor não deixa ninguém passar despercebido. Ele olha para as pessoas. Então, nós devemos fazer a diferença e olhar para as crianças, todas elas, porque são pessoas, e orar por elas, e querer impor as mãos sobre elas. As crianças que estavam ali estavam querendo Jesus. E Jesus queria impor as mãos. Quem eram os discípulos para dizer que ele não fizesse isso? Para impedir as crianças. Mas eles tentaram. E Jesus repreende. Né? Então, temos que ter esse exemplo. Para dentro da nossa casa, para a nossa igreja e onde Deus nos enviar. Orar por crianças. Impor as mãos sobre crianças. Porque Jesus fez isso. E crianças precisam da nossa oração. Amém? Precisam. Não é uma oração de longe, não é uma oração insensível, não. Crianças são muito altas. Eu me lembro que foi uma oração bem rápida. Meu filho, a gente viaja para trabalhar aqui. Eu pego os outros, até dentro de casa mesmo. Então, estava doente, orar pela mãe dele, ele orar pela avó. E um dia eu fui na casa do meu avô, que estava do banho, e meu avô estava querendo medicamento, meu avô estava com problema na pele, sabe? Não era dor, assim, né? Eu fui
pegar na criança. Eu estou falando de pessoas ungidas, de intercessores. Você não vai deixar qualquer. Eu estou falando da nossa atitude, entendeu? De abençoar, de tocar, de abençoar as crianças, seja elas quem forem, entendeu? Eu tento fazer com todas que eu tenho contato, mas consigo pegar no colo, né? De sempre tocar com o coração intercessor, porque a gente não sabe quais os reveses que essas crianças sofrem. Não, né? Às vezes eles estão de forma indefesa, em casa mesmo. Às vezes eles estão vulneráveis, demônios, opressões querem atingir crianças. É aquele que a gente pediu oração ali, né? Nós somos crianças, vocês sabem que tem coisas que a gente, quando criança, passa que nem os pais sabem, mas o Espírito Santo sabe. O Espírito Santo sabe, né? Então, nós precisamos ser mais ativos, como Jesus, referente às crianças. Não temos como mais um na multidão. Nós temos que proteger nossas crianças com intercessão forte. Amém? Na questão da última ceia, a gente vê ali que Jesus ele tem um grupo seleto. Ele não está com todo mundo. Intercessores também têm um grupo para orar. Nem sempre o intercessor está com todo mundo, né? Foi uma oração, digamos assim, mais formal, foi a instituição da Santa Ceia e tudo mais, mas isso nos diz que há uma oração mais íntima, que há um momento mais íntimo de poucas pessoas para compartilharem, né? E que a gente aprenda com esse exemplo também. Não é ruim, não é errado, nem sempre nós precisamos estar num grande grupo, numa grande multidão. É possível a gente ter um grupo de maior afinidade para compartilhar coisas mais específicas, direção mais específica e orar de forma mais específica. Amém? Como Jesus, nós também temos que ter nosso Getsemane, lugar de colocar à prova a nossa missão, o lugar da gente se derramar, o lugar da gente chorar, o lugar da gente dizer está doendo, né? A gente, mais uma vez, como Jesus, tinha pessoas mais íntimas, mas tem um momento que a gente se decepciona com pessoas mais íntimas. São pessoas que a gente leva, olhe comigo, olhe por mim, passa uma semana, você pergunta a pessoa, tu lembrou de orar? Ixi, esqueci, o que foi? Qual foi o pedido? Mas era uma pessoa mais íntima sua. Não sei se já aconteceu com vocês, né? Da gente ter essa necessidade. Mas, ainda assim, está ali sozinho mais uma vez, né? Então é um lugar e um momento de dor para continuar. Então a gente também tem que ter esse momento. A gente também tem que ter. A gente precisa, ele fala, né? Em Marcos 1,35, fala do lugar que Jesus sai bem cedo, de manhãzinha. E experimentar isso é muito bom. Orar, interceder, quando só tem passarinho cantando, tem mais nada ao seu redor, tem mais ninguém, só tem você e Deus, e ver o amanhecer, enche o nosso coração, né? Não estou dizendo que essas coisas são regras, eu estou dizendo que eles são exemplos a serem seguidos, imitados, e quem fizer vai ver que vale a pena fazer como Jesus. Ele não só acordou cedo, foi de madrugada, mas ele ia de noite para as montanhas. Sozinho, ele também ia orar de noite. Então, eram esses horários que trazia mais para ele contemplação, como a gente ouviu ontem, reflexão. Esse momento em que a gente se desprende das outras coisas, né? No seu próprio batismo, ele orou em público, para que se manifestasse a promessa de Deus e todos vissem quem ele era, né? Gente, óbvio, nós não somos subversivos nem temos nenhuma função dessa sobre nós, né? Mas a evidência do nosso ministério, às vezes Deus nos usa como intercessores para orar em voz alta, publicamente, para que o Senhor manifeste a presença dele. Amém? Então, intercessores também podem e devem fazer isso, né? E no deserto, tanto canto tinha um monte, Getsemane, no jardim, e tinha muito canto bom para Jesus ir orar, mas a Bíblia diz que ele também foi para o deserto, lugar quente, lugar árido, lugar difícil, né?
lugar sem sombra. Então nós temos que estar dispostos a nos desprender de tudo e orar a Deus em todos os lugares. Eu penso que essas experiências de ambientes naturais que a Bíblia nos dá como exemplo é para que a gente tenha uma oração didática, uma oração que vai nos ensinar na conduta da vida. Que a gente poderia só sempre orar no nosso próprio quarto, como a Bíblia já ensina, vai, tranca no quarto, né? Mas esse ensino, esses registros, né, nos levam a pensar nas montanhas, né, no deserto, no jardim, que esses lugares são cenários que nos levam a dimensões diferentes, emocionais, psicológicas, físicas. E é importante que o intercessor seja sensível aos ambientes. Amém? É muito importante a gente ter sensibilidade aos ambientes, né? Aos tipos de oração que a gente precisa fazer nesses lugares. Tá certo? E é isso, né? A gente falou bastante de se retirar para o monte, né? Essa questão do monte, a Valéria até disse, leva a gente lá no monte, né? E a gente vai programar isso. Eu acho que é bem importante a gente ter esse momento, para ter essa experiência, né? Por causa das referências bíblicas, dessa forma figurada, né? A gente sempre ouve falar de orar no monte, Moisés orou no monte, Jesus orou no monte, esse negócio do monte, e aí muita gente faz isso, mas é fato. Eu também na minha adolescência fui muitas vezes para o monte, ou à noite, ou bem cedinho, na madrugada, né? E é diferente pelo ambiente. Né? A gente ia muito na Bahia, eu era pré-adolescente. A gente era um bicho assim, eu ia com medo, mas eu queria ir. Porque era muito escuro, geralmente ia de madrugada. Mas não é regra não, mas assim lá, né? A gente ia de madrugada, eu fui muito de madrugada. E eu tinha vontade de ir, eu entrando no meio dos jovens. Mas era um bicho de assim, a gente ia com medo. Mistério, né? Quando chegava lá, acontecia aquela coisa diferente. E essa questão de à noite também, Jesus também fez isso à noite, né? Por isso que eu digo que é didático, né? Essas vezes à noite, a gente não fica preocupado com o posto do outro, a gente fica mesmo com outros irmãos, se sente mais só, mas sabe que tem outra pessoa, a gente ouve só o murmurinho dos outros orando, é aquele sereno da noite, né? Tudo isso, gente, traz um ambiente da contemplação. Às vezes a gente critica o negócio de monge, sei de quê, né? Mas veja bem, havia muito isso no cristianismo, desde a época de Abraão, nesses momentos, né? Não é só porque eles eram orientais, eram da região mesopotâmica, eles são diferentes culturalmente, mas é justamente porque há um ensino de Deus na natureza, nos ambientes diferentes da natureza. Há um ensino de Deus na sequidão, há um ensino de Deus na umidade, há um ensino de Deus no calor, há um ensino de Deus no frio. E a nossa geração está perdendo muito isso. Nós somos a geração do ar-condicionado, somos a geração do concreto, somos a geração dessas estruturas. E quando saímos para a natureza, né, queremos fazer dela um parque de diversão. Ela nos serve para a gente só se divertir, mas não para contemplar e perceber a presença de Deus. O pastor Jânio e a esposa deles foram visitar as cataratas. Sim. Né? Aí eu estava perguntando a colega, disse, olha, agora você entende o que a Bíblia fala, a voz como ao som de muitas águas. Aí eles moderaram um barulho, um estrondo. Então assim, Deus ele usa na própria palavra dele elementos da natureza para tentar ajudar a gente a cumprir. Quando a gente vai, não sei se tem alguns irmãos que já foram, acho que o Fábio foi para abrir despacho, não foi? Foi. É muito legal porque você vai para dentro dos matos, você se embrenha lá dentro, aí a munição, não sabe não, eu não sei o que é aquilo ali, uma touca especializada, aquela ultrapassadinha, ela faz tudo, né? Mas você não perde a concentração, você dá um tapa,
para quem se interessa de ir nesse lugar que a gente vai aqui no Campina Grande, a gente tem uma caminhada. Né? Alguns carros vão até lá, mas como começou a chover, então essa caminhada, mas a caminhada ela já é uma caminhada de celebração, digamos assim, é uma boa procissão. Né? E quando a gente chega lá, é um pouquinho também difícil, tem que ajudar o outro a subir. É um monte, um monte. Um monte. Onde é? É lá em Santa Teresa. Eu ia várias vezes por Queimadas, né? Agora lá é alto. Eu já fui também. Eu fiquei mais exatamente. Lá é bem mais difícil o acesso. Esse era umas 11 horas da noite, aí descia 3h30 da manhã. Muito bom. Então, e eu tinha ido mais à noite, quando eu fui de manhã, perceber, na estrada até chegar lá, era um amanhecer do dia, estava amanhecendo ainda, né, tem época que muda, a gente tem que sair mais cedo para ver o amanhecer, e quando chegava lá já estava com o calor do dia mesmo, e a paisagem é muito bonita, a gente fica muito elevado, então dá uma sensação de que você está mais próximo de Deus, e de dia você vê a grandeza, você vê a altura das árvores, você vê a profundidade, coisas que a gente não consegue ver à noite, a sensação é outra. Então, durante o dia, a gente consegue ver essas coisas. É impossível você não começar orando pelo engrandecimento, pela soberania, pela presença. É impossível. Você não consegue começar a oração se não for assim. Você não consegue não se quebrantar pela majestade. E isso é o mínimo. Né? Essa paisagem aqui é o mínimo que a gente pode ter. Mas é isso que eu digo que é didático. Você vai para um lugar desse, para uma paisagem dessa, é impossível você fazer uma oração que não siga a sequência de orações que a gente tem como exemplo. Amém? Então, vamos lá, porque vai dar tempo a gente falar hoje sobre alguns exemplos para sermos um intercessor vitorioso. Eu vou chamar isso de dever de casa, que é uma constância para a nossa vida. Tá certo? Agora eu vou citar mais os textos para a gente ganhar tempo e a gente vai comentando sobre esses textos, certo? Romanos 12, 2, vocês conhecem bem, diz: e não vos conformeis com este século, mas transformais pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A gente conhece muito isso. A guerra concentrada espiritual que nós vivemos é na mente. Ela começa aí. Não que ela não tenha outras dimensões, mas tudo começa na mente. Por isso que a Bíblia trabalha muito conosco sobre a mente. O livro de Deuteronômio trabalha muito sobre inculcar. Levíticos trabalha muito. Por quê? Tudo depende do que você pensa. Porque isso leva ao que você crê, leva aos seus hábitos, leva aos seus comportamentos e às suas reações. Então veja que os nossos maiores erros estão porque os nossos conceitos não estão firmados totalmente na palavra. Quando eles estão, a gente sabe como reagir. E nós devemos reconhecer que nós precisamos desse exercício o tempo todo. Nós temos uma correnteza de informações dizendo ao contrário dos valores de Deus. E quando eu falo contrário, não são coisas explícitas. A gente sabe das coisas explícitas, a gente sabe contra pornografia, né? A gente sabe contra prostituição de uma forma geral, né? Sobre a corrupção de uma forma geral, né? Mas isso aí é a ponta. Isso não é o começo. O começo está na falta de temor nas pequenas coisas. É ali na palavra torpe, que só existe porque há um pensamento torpe. Eu costumo dizer que a gente precisa atingir o objetivo de santidade e nem pensar em palavrão. Porque a gente tem herança, a gente escuta outras pessoas foram criadas debaixo do contexto de muitos palavrões. Então, você vem com essas heranças, mas o Espírito Santo cura. E alguns acham que eu estou exagerando, porque não, mas é vício de linguagem. Não, crente não pode ter vício de linguagem, quanto mais palavrão. O salmista diz: Senhor, que o meditar do meu coração e as palavras da minha boca sejam agradáveis diante de ti. Se diante do Senhor, diante dos homens, vai ser cura, né? Então, aí eu falo já, começar por aí dessa purificação, porque é algo que se torna às vezes cotidiano, uma palavra torpe, uma palavra que denigre, né? E isso vai para o nosso comportamento, isso tem a ver com o conceito. A Bíblia
pela renovação da nossa mente com a palavra de Deus. E só assim nós vamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade. Não tem outro meio, é curando a mente. Vamos dizer junto? Curando a mente. É mente saudável, é mente cheia de Deus, é exercício, irmãos. Porque a correnteza de pensamentos contrários estão constantes. Você não precisa ouvir, você olha no outdoor, você tem informação contrária. Né? Diga, meu Deus. Eu ouvi uma observação do pastor Hernando esses dias, ele falando justamente sobre tipos de palavra no leito conjugal. Você termina profanando o seu leito conjugal na mais assim, íntima relação com aquela pessoa por palavras. E desagrada a Deus por palavras. Né? E aí vai se tornando, a gente vai ficando insensível, porque o mundo vai normalizando. Isso não quer dizer, tratando especificamente disso, que é a área mais íntima do ser humano, que deve ser, e Paulo fala isso, é a nossa vida conjugal sexual, né? Ela também tem que ser em santidade e prazerosa. E o prazer não depende das coisas erradas que a gente diz ou que a gente pensa. Eu já fui para congresso, para lugar, para casais e tudo mais, onde eu dei palestra. Nessa ocasião não foi daqui da igreja, né? Mas de contexto de pastores, esposos e pastores, onde alguns ainda tinham dúvidas se podiam ou não assistir filme pornográfico para estimular o relacionamento. Entende? Então, vejam como nós precisamos conversar, como nós precisamos da cura do Senhor, porque o nosso prazer não depende disso, né? Tem muitas palavras na letra, o Caio não acabou, tá ótimo. Tem muitos textos que você pode usar ali, mas fechando esse parênteses é isso, transformar isso para poder experimentar. Então, irmãos, é exercício na mente, é exercício de pensar coisas de Deus, de ler a palavra de Deus, e é todo dia. Todo dia nós somos bombardeados. Eu me lembro que eu passei anos por causa de uma autodefesa que eu criei desde pequena, e eu cresci de uma forma com a mente maliciosa. Em que sentido? No sentido de sempre achar que alguém estava pensando mal contra mim, e alguém, então eu me sentia autocobrada. Isso também é malícia. Malícia não tem a ver só com pornografia. Malícia tem a ver com o olhar que você tem das situações e das pessoas sempre pensando negativamente. Isso é maldade. Não é? Então, esse mecanismo de autodefesa foi criado em mim por causa da situação desprotegida em que eu fui criada na sociedade. Filha de pais separados, vivendo muito só, pessoas que entravam na minha família, ou tentavam entrar para aproveitar da situação, esse tipo de coisa. Então, eu fui criando essa autodefesa. Quando eu entendi que isso me fazia muito mal, eu já era adolescente na igreja, onde qualquer coisinha me fazia mal, porque eu achava que alguém estava pensando mal de mim, eu achava que eu estava devendo alguma coisa, né? Eu comecei a orar focadamente. Senhor, purifica os meus pensamentos. Eu quero inocência. Me devolve a inocência. Tira a malícia. E eu orei muito. Todos os dias. Todos os dias. Mas eu não só orei, eu exercitei. Comecei a exercitar. E eu desviava o pensamento negativo sobre alguém ou sobre mim mesmo, pensando as coisas boas. E isso muda. Amém? Daniel 1:8. Daniel, porém, propôs no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, bem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Gente, Deus tem que falar tanto comigo sobre o voto nazireu, sobre consagração, sobre não se contaminar, para a gente entender o que é não se misturar. Aquela música fala sobre isso, né? Da intercessora. Sim, que eu mandei de Tamires. Exato. E depois de tanto falar, foi Deus que trouxe aquela música assim, né? Porque eu já tinha, eu estou lendo desde o começo desse ano, das minhas férias. Não, na verdade, desde o ano passado, em novembro, Deus tem falado isso comigo.
nas orações dele no monte. Né? Mas aí esse texto aqui fala que Daniel propôs. O voto nazireu era uma imposição de Deus. Deus falava com os pais e dizia: separa esse para mim. Mas aqui, e Jó também fez isso, Jó consagrou, ele se autopropôs a olhar com os olhos de Deus e a não olhar para o mal. E Daniel também fez isso, ele propôs que o seu coração não se contaminar. Então, era uma questão de uma atitude de temor, de mente de Deus, de palavra de Deus. Deus não precisou cobrar. Daniel não era nazireu, mas ele propôs que o seu coração não se contaminar. Então, intercessores, nós precisamos nos separar das coisas do mundo. Nós precisamos propor no nosso coração não comer do manjar do rei, ou seja, né, das coisas consagradas para o mundo, para a carne, para o diabo. Como é que a gente vai perceber isso? Pelo discernimento do Espírito. Algumas coisas são patentes, são evidentes, outras não são. A gente tem que ter o discernimento do Espírito Santo. Tem coisa que Deus vai pedir para você e vai pedir para mim. Até um energético, né? Que a gente tomava que eu não sabia que era consagrado. Qual deles? Um energético, eu lembro do sabor. Não, é o sabor melancia, uma delícia. Ele é consagrado, e agora foi que ele tem uma letra grega. E ele é 666 essa letra. Mas aí tem esses códigos, eu não sei, eu não vou fazer esse estudo agora com você, porque eu nem sabia disso, nem ouvi falar sobre isso. Tem coisas que são taxadas, e se a gente for vidrar em várias coisas da indústria, tem muita coisa. Agora, eu creio que Deus revela, que Deus mostra, Deus fala, entendeu? Não que vire doutrina, mas que Deus nos afasta de algumas coisas. Se Deus fala isso, a gente tem que se afastar realmente, entendeu? Mas o princípio aqui, falando de princípio, né? Porque aí a gente não tem como fazer uma lista do que pode e do que não pode, mas nesse caso aqui, havia uma intenção do rei da Babilônia de dar força àqueles novos escravos para suas intenções em seu palácio, e havia uma intenção de Deus de mostrar a força sem o manjar do rei, sem a bebida do rei. Entende o princípio, a proposta de mostrar a diferença, de se consagrar, porque há um propósito de mostrar a diferença. Então, nós precisamos buscar isso para a nossa vida. Amém? Isso está dentro do ponto, não se contaminar com as coisas do mundo. Andar em retidão é outro ponto. O Salmo 84, 11 diz: pois o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória, não nega bem algum aos que andam em retidão. Né? Às vezes, hoje mesmo uma pessoa pediu oração para mim, mas antes ela confessou algumas coisas erradas que ela estava fazendo. E quando ela fez o pedido, então eu tive que dizer: Deus não vai responder, por isso eu não vou orar. Por que não? Eu disse: porque tem que andar em retidão para receber isso. Você tem que se consertar primeiro. Quando você se consertar, aí você olha e Deus vai responder. E eu vou orar com você. Entende, irmãos? Não tem meia palavra. É a Bíblia. A gente não pode lançar pérolas aos pobres, intercessores. Não adianta orar pelo que Deus não apoia. É perdido. É perdido. A gente intercede para o Senhor ter misericórdia, para o Senhor perdoar, para o Senhor gerar arrependimento. Tudo isso a gente pode orar. Agora, pedir uma bênção para a pessoa fora da retidão, ela não vai receber. Nem nós. Nós também não recebemos. Certo? Minha irmã, eu não tenho nenhum problema com questão na sala de intercessores. Minha irmã é homossexual. E ela me pediu para orar, para realizar o casamento dela. E ela passou quase um ano sem falar comigo. Depois eu disse não. Aí ela foi para o meu outro irmão, que é cristão também. Meu irmão disse que não. Não. Porque está contra a Bíblia. A minha tia ligou para mim: olha, a gente vai ter a festa de carnaval aqui. Vocês querem vir? Não. Exatamente. Salmo
Salmo 1, 1 ao 3, né? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita dia e noite. Será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, tudo o que fizer prosperará. Eu me lembro que há anos atrás eu preguei sobre esse texto e ele não tem outro caminho, não tem outra interpretação. É isso. É isso. E alguns jovens aqui da igreja vieram cantar mais vezes que é radical demais no STM. Na Bíblia. A palavra de Deus é dura, né? Não tem outro caminho. Né? Então, quem é de Deus não anda segundo o conselho dos ímpios. Ponto. Você não seleciona um ímpio melhor. E assim, e a gente sabe, tem muita gente boa, tem muita gente na família do meu esposo que o comportamento deles é melhor do que a gente quer da minha família. Eu ouço seus conselhos, entende? De vida, de comportamento de vida de uma forma geral, mas todos eles têm que passar pelo filtro. Vem motivação errada, vem indicação errada, a coisa é boa, mas o meio do caminho não é tão bom assim. Então eu tenho que passar pelo filtro da palavra. Não ande no conselho dos ímpios. Pois não, irmão? A missionária falou aqui na aula que o intercessor não é para mentir. Não é para mentir. Aí eu estava vendendo um carro meu carro, né? Aí ele disse, olha, eu vou te dar X, aí no final do ano ele dormiu. Mas tu e a galera, que é o outro menino da família, com ele, que está fechado. As raposinhas. Aí eu disse, aí no outro dia Deus vai dizer que é um conselho, não veio não. Aí veio a lembrança de, né, não é para mentir. Aí eu disse, não, pensa, aconteceu um negócio e Deus falou comigo. Aí eu falei na mentira, né? Eu disse, se eu fosse dizer a galera que estava fechado, não, mas é uma mentira santa. Eu disse, mas vai Deus. Tá vendo? Aí eu disse, não, mas vai Deus não é mentira santa, não. Não existe mentira. Você quer me ajudar, você disse, não, mas eu não posso fazer isso, não. Tá entendendo? Então a gente tem que obedecer o que Deus fala. Mas o povo de Deus está desobedecendo muito. Por isso que as igrejas estão sofrendo. Tá entendendo? Leva tudo na brincadeira, não pode. Tem que levar a sério, eu levo. E na íntegra, nos pormenores, o Senhor nos chama a esses detalhes, né? Deixa eu correr aqui. Eu vou até além, querida. É a questão do ajudar comigo. É você ver quem está dentro da igreja que também não anda segundo a palavra. Porque a gente vê muita gente dentro das igrejas. Essa semana, aquela amiga minha que se converteu lá de uma pessoa, ela só viu uma monte de coisa, que pastor que estuprou, pastor que assediou. Eu digo, mulher, não bota os olhos de Jesus? Não é por quê? Porque se a gente for olhar para quem está errando, o chão está vivendo na igreja. Isso. Aí o povo olha e diz, não é crente que está fazendo isso. Não é crente. Você está fazendo isso, não é crente. Não é assim. Então a gente, como cristão, a gente tem que estar ali olhando dentro do chão de quem está dentro da igreja, para saber se vai ajudar ou não com ele. E Paulo fala sobre isso, Paulo. Ele fala assim, olha, gente, Paulo fala isso aqui, dentro da igreja, fazendo contenda, discriminação, pessoas que andam pior do que os ímpios, com esses nem sequer comais. Não ande, não sente perto e nem coma com eles. É muito veemente. Então, realmente, a gente tem que ter discernimento. Isso é ter acepção de pessoas? Não. Isso é obedecer a palavra, ter discernimento e ser obediente ao Senhor. Porque nós ficamos contaminados com esse tipo de pessoas. E é aquela questão do consentimento. A gente precisa parar de amar a própria pele e de ser cúmplice de pecado. Nós precisamos parar com isso. Com o amor de Cristo, porque Jesus fez isso. A gente tem que aprender com Ele. Entende? Mas deixar de ser cúmplice. A pessoa está fazendo na sua frente como se você não tivesse opinião. Quantas vezes eu cheguei na sala da faculdade e, graças a Deus, eles começaram a se calar, porque eu estava checando. Não falavam palavrão na minha frente, se estavam conversando coisa feia, ou seja o que for, não conversavam, entendeu? E não me chamavam para fazer coisa de mentira, porque sabia que não ia. E para a glória de Deus, tanto desde o tempo que eu trabalhei, que eu estudei todo o tempo na escola, nunca colei. E todos os meus colegas de trabalho de escola sempre perceberam que eu venci com a verdade, com a integridade.
nunca com mentira. E Deus faz, ó, isso aqui é palavra pura. Viva isso e tudo que você fizer prosperará. A venda é bênção. A prosperidade do Senhor vem. Nós nunca perdemos com a verdade de Deus. A gente sempre ganha. Então, não nos atalhe. Não tente a mentira santa que o diabo sugere. Né? Certo? Outro ponto. 9h34. Eu vou ler terminar. 9h40, tá bom? 9h40. Meditar na palavra. Certo? Antes, deixa eu ler esses outros da retidão, é rápido. Provérbios, para vocês anotarem, fica no gravado. Provérbios 14:2. O que anda na retidão teme ao Senhor, mas o que anda em caminhos tortuosos, esse o despreza. Essas pessoas que não andam em retidão não estão temendo a Deus. E nós devemos dar testemunho de temor a Deus. Fazendo o quê? Dizendo não. É assim que a gente mostra. Né? Isaías 59:17. Vestiu-se de justiça, como de uma couraça, e pôs o capacete de salvação na cabeça. Pôs sobre si a vestidura da vingança e se cobriu de zelo, como de um manto. Essa vestidura da vingança, não que é ele que estava se vingando, mas ele se vestiu da justiça de Deus, de forma que ele entregou a Deus a vingança, que pertence a Deus, não a gente. Amém? Meditar na palavra. Josué 1:8. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo que nele está escrito. Então, só então, farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Tem outro caminho? A Bíblia não dá. Como é que a gente quer se manter bem sucedido? Que é que a gente quer sair das profundas lutas que o sistema traz, que a circunstância traz, a vida traz, porque o pecado está no mundo e nós ainda vivemos esse contexto. Como a gente vai vencer sem ter o livro desta lei na nossa boca e no nosso coração? Quantas pessoas, quantos crentes vêm com atalhos mais uma vez? Mas eu estou fazendo isso, mas não está, meu amigo, você não está ali na Bíblia. Você não está vivendo a Bíblia. Você lê como se fosse um amuleto, como se fossem palavras mágicas. Você tem que praticar, você tem que ler e não ser como um tolo, que olha no espelho quando sai já perde a própria imagem. Não adianta essa palavra. E, gente, é bem sucedido quem vive. Glória a Deus. Seja em país perseguido, seja em país livre, seja qualquer tipo de política que seja, a história da igreja, a partir da Bíblia, nos mostra que todos os cristãos que viveram a palavra foram prósperos e bem-sucedidos para a glória de Deus. Morreram torturados e bem-sucedidos. Muitos cantando na hora da morte. Quem explica? Graça de Deus. Isso não é ser bem-sucedido? É eu não ter nada no armário e minha barriga não roncar. Porque a graça do Senhor está sobre mim e a palavra do Senhor alimenta tudo em mim que conduz o meu corpo. Vocês acreditam nisso? Glória a Deus. Né? Então, Josué orou, fez o sol parar. Porque havia um propósito de Deus, ele não era melhor nem pior que a gente. Mas quando Deus tem propósito que levanta o intercessor, a coisa acontece. Amém? Eu me lembro de uns 16 anos de idade, quando eu cheguei aqui em Campina Grande, ali a igreja sede era ali na rua 24 de maio, e eu estava chegando para o ensaio do louvor, e quando eu cheguei na frente, tinha 2 homens brigando, com um facão na mão, né? E eles avançando um para o outro, para furar, e era uma briga séria. Né? E aquela gritaria, e eu lembro quando eu cheguei na rua, até o pessoal do louvor estava dentro, então eu tinha uma fé muito simples, eu estou pedindo isso de volta ao Senhor. Né? Eu lembro que eu levantei a mão e falei: demônios que estão aí agora, trabalhando para matar esses homens, parem. Sabe aquele filme de Matrix de voltar lutando e eles parem? Foi desse jeito. Foi desse jeito, para a glória de Deus, porque quando há propósito, Deus faz. Eu vim a pé, do centro até a igreja, orando para mim todinho, para
pessoa tem comunhão com Deus? Tem. Citando a palavra, né? Então não é de qualquer jeito. Aí Deus dá autoridade. Naquela mesma... Gente, eles simplesmente pararam de ir contra o outro, baixaram a mão e falou para casa, cada um entra dentro das suas casas, acabou tudo. Sem ninguém tocar nada. Se isso não é Deus, o que é? Deus nos direciona. Não fiz só parar, mas a briga parou. Josué 10, 12, B e o 13. Sol, como Josué orou, Sol, detente em Gibeon, e tu, lua, no vale de Al-Jalom, verso 13. E o sol se deteve e a lua parou, até o povo se vingou. Até que o povo se vingou, foi na luta, né? Eles precisavam vencer. Amém? Então, 1 minuto cada nossa hora. Nós vamos continuar hoje aqui, né? Então, nós temos ainda amanhã algumas coisas aqui. Eu já antecipei, porque eu achei que a ordem seria melhor da forma como eu estou dando para vocês. E a gente já viu outras coisas aqui. Eita, glória. Certo? Então, eu falei sobre que eu ia falar sobre o jejum coletivo, foi? Então, amanhã a gente vai encerrar esse momento com o jejum coletivo. Tá? Vou falar sobre a unidade dos intercessores, o alinhamento da visão e o jejum coletivo. Depois da gente terminar esse momento de mini curso de capacitação, então eu vou marcar um dia para a gente se reunir, quem puder vir, tiver esse interesse, para a gente, enquanto não marca esse dia, amanhã a gente vai começar a orar com uma intercessão específica sobre o nosso planejamento estratégico. O que é que Deus quer que a gente faça na nossa igreja? Quais as ações que esse ministério vai ter? O Osho já tem algumas ideias, ele fala para mim, eu estou falando para ele, vamos orar, eu sei que isso aí já é de Deus, está na lista, mas nós queremos fazer um planejamento seguro de coisas que o Senhor vai direcionar para a gente ter ações do Ministério de Intercessão, práticas aqui na igreja, para a gente melhorar tudo que Deus quer fazer aqui. Amém? Amém. Um aviso aqui. Esse livro que você passou para a gente, né? Se quiser comprar. Eu falei com o Guilherme, aquele disse que o preço está muito bom para vocês cristãos. Aí, quarta-feira, que hoje é o 8, ontem é o 8, vai ter um livro lá que diz que o preço está bom. Sempre na frente, realmente baixa, né? Isso. Obrigada, José. Vamos ficar em pé, eu vou pedir para a Valéria fazer uma oração de concordância. Para fazer uma oração de concordância, agradecendo e pedindo para que o Senhor continue confirmando, Valéria, sobre o Ministério de Intercessão, as pessoas que Deus quer que estejam, né? Porque eu sei que a gente caminha e ora, muita gente que ora na igreja, mas eu acho que a gente tem que ter foco e interesse em melhorar, em nos capacitar e alinhar, né? Que o Senhor confirme isso às pessoas. Orar por São Vicente. Você não quer falar para cá? Eu já sei, a gente já está orando. Já. Estamos orando por ele, por ela, pela família, para que a mão do Senhor esteja ali. Amém? Então, ore pela saúde do irmão Vicente. A gente vai concentrar nessa oração, mas fiquem orando em casa. Nem sempre a gente faz tudo aqui, mas a gente não esqueçam. Amém? Pai amado, querido, em nome de Jesus, Senhor, nós queremos te agradecer. Por tudo que o Senhor tem feito que cresçamos nessa área, Senhor, na nossa vida. Queremos te dar graças pela vida de Grace, Senhor, por tudo que o Senhor tem depositado no coração dela, por tudo que ela tem compartilhado conosco, Senhor. Que Deus nos ajude a crescer como ministério, Deus. Que o Senhor possa, Deus, nos chamar, Deus, como um verdadeiro soldado, Deus, que nós não olhemos para as igrejas nem para a esquerda, mas que nós possamos estar com os olhos no Senhor, Pai. E Deus, nós oramos por esse ministério, Deus, que nasce aqui nesse curso. E nós pedimos ao Senhor, Pai, que o Senhor esteja colocando, Senhor, junto conosco, pessoas comprometidas com Deus. Deus, tira do nosso meio, Deus, todo aquele que não tiver compromisso com o Senhor, todo aquele, ó Deus, que queira levar a vida de qualquer forma. Deus, em nome de Jesus, ó Deus, que o Senhor possa santificar essa equipe, ó Deus, porque nós sabemos, ó Deus, que o Senhor só ouve um coração sincero e profundo. E Deus, nós queremos ter esse coração diante do Senhor. Nós pedimos ao Senhor, Pai, alinha o nosso coração com o ministério de intercessão que o Senhor tem no seu coração. E Pai, em nome
de Jesus, eu oro, Senhor, por todos aqueles que estão no grupo, Senhor, mas que não estão aqui, Deus, participando das aulas. Nós não sabemos o porquê, mas o Senhor conhece a vida de cada um. E nós pedimos ao Senhor, Deus, constrange, ó Deus, aqueles que querem ficar, a estar olhando os áudios, a estar ouvindo, a estar aprendendo, Deus, que eles possam verdadeiramente ficar, Deus, serem chamados pelo Senhor. Em nome de Jesus, já colocamos diante de Ti, Deus, a vida do irmão Vicente, querendo, Deus, a Tua misericórdia sobre a vida dele, pedindo que a Tua graça abundante seja sobre ele. Nós repreendemos, ó Deus, toda enfermidade no sangue dele, no corpo dele, e nós temos, ó Deus, o Senhor é aquele que cura, é aquele que faz milagres, é aquele que coloca a mão sobre quem Deus, em nome de Jesus, visita ele agora, através do teu Espírito Santo, e manifesta o teu poder curador sobre a vida dele. Que nós possamos, ó Deus, em nome de Jesus, ouvir esse milagre, que o Senhor vai fazer na vida dele, que ele possa te louvar com esse milagre, em nome de Jesus. Colocamos também a saúde de Joselito diante do Senhor agora, e diz que a tua mão esteja sobre ele, o Senhor restaure a saúde dele, Pai, e fortaleça ele, em nome de Jesus. E te damos graças, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito, e por tudo que o Senhor ainda vai fazer. Em nome de Jesus. Amém. Glória a